Bora então para o Rio de Janeiro. Matheus Maciel tem mais informações sobre a movimentação em torno da eleição indireta que vai haver, né, no Rio de Janeiro. Conta mais aqui pra gente, Matheus. Boa noite. Oi, Débora. Boa noite para você, para Carol, Vera, todo mundo acompanhando aqui o Ponto Final, Viva Voz. Olha, hoje foi o retorno ali do recesso legislativo aqui no Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa, então, se reuniu ao longo de toda a tarde no plenário do Palácio Tiradentes e aí tiveram diversas discussões. O principal enfoque, obviamente, nos bastidores era todo o burburinho que circunda a possível eleição indireta quando o Cláudio Castro vier a se descompatibilizar do cargo de governador porque quer concorrer ao Senado na eleição deste ano. E então todas as discussões internas nos corredores foram girando em torno disso. Porém, nas tribunas, nos microfones, ninguém quis citar o tema, a não ser o governador em exercício, que é o desembargador Ricardo Couto, atual presidente do Tribunal de Justiça, que é quem está respondendo pelo governo do Estado, enquanto Cláudio Castro está numa viagem de agenda em relação ao uso de energia e tudo mais. O desembargador chegou a se manifestar pedindo paciência, pedindo parcimônia e calma na hora dos deputados fazerem essa votação indireta no futuro breve, e chamou a atenção a ausência do presidente afastado da casa, o Rodrigo Bacelar, afastado desde o ano passado por uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Ele protocolou um novo pedido de afastamento por motivo particular, então ele já tinha feito um afastamento inicial no fim do ano passado, antes de começar o recesso, e agora, no primeiro dia da volta aos trabalhos dos deputados estaduais aqui do Rio de Janeiro, deu entrada num novo pedido de afastamento. Esse afastamento, então, de novo, por motivo particular, e vai até o dia 11 de fevereiro. Também entre as principais movimentações nos bastidores está justamente a discussão desse rito, de como vai ser essa eleição indireta. Isso porque a Constituição Estadual rege que, quando o governador sair do cargo nos últimos 2 anos de mandato, há necessidade dessa eleição indireta. E essa eleição indireta deve ser conforme a lei estadual manda. O problema é que o Rio de Janeiro não tem nenhuma lei para fazer esse rito processual. Há, então, toda a discussão na casa de como isso será feito. Há um projeto já em andamento, deve ser discutido pela Comissão de Constituição e Justiça nos próximos dias. E a gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos desse caso. Sobrou discussão hoje ali na LERJ. Teve caso Master, teve discussão de abertura de CPI, tudo envolvendo essa burocracia política dos últimos dias aqui no Rio de Janeiro. Obrigada, viu, Matheus? Já não é de hoje, né, Vera, que o Rio de Janeiro tem problemas com os seus governadores e agora até com essa questão de quem é que vai substituir o governador que se descompatibiliza para uma eleição, para concorrer a uma eleição. Exato, tem essa eleição indireta, então vai haver 2 eleições para o governo do Rio num curtíssimo espaço de tempo. Essa eleição indireta, existe um risco grande aí de infiltração do crime organizado, então é uma coisa que a gente tem que olhar com cuidado. A gente sabe que a Assembleia Legislativa do Rio já está com muitas denúncias de infiltração do crime, então as facções e as milícias têm há muito tempo já começado a colocar integrantes seus ou simpatizantes seus em cargos legislativos no Rio, na vereança, na Assembleia, lançando candidatos também a deputado federal, e agora existe o risco disso escalar e haver candidatos apoiados por essas organizações criminosas também para essa eleição indireta ao governo do Rio. Então, é um risco real, é algo para que não se pode fechar os olhos, a imprensa tem que estar atenta, o eleitor fluminense tem de estar atento, as autoridades da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro precisam estar atentas e os partidos e os políticos têm de ter responsabilidade de barrar movimentos nesse sentido, porque todo mundo sabe quem é quem. E se faz muita vista grossa para essas ligações que existem e são conhecidas de políticos com milícias e com crime organizado. Então, a depender de quem vier candidato para essas eleições indiretas e também para a eleição de outubro, a gente vai precisar fazer um trabalho de olhar com lupa essas ligações e olhar antes das eleições. Não adianta eleger e depois saber que aqueles que foram eleitos têm ligações com o crime organizado. Então,
trabalho coletivo aí que envolve a sociedade, as instituições e a imprensa para barrar, para tentar minimizar ao máximo a infiltração do crime organizado na política do Rio de Janeiro, porque isso já está em curso, isso já tem, enfim, vários casos na política atual. Basta ver o assassinato da Marielle, basta ver essas denúncias envolvendo André do Rep, tudo isso. E essa eleição indireta é também um convite a que se suba mais um degrau nessa infiltração, que é algo muito perigoso. E esse salseiro todo com impacto eleitoral, né, gente? Porque o campo bolsonarista está desarticulado, né? No estado que é o berço do bolsonarismo, a gente tem o prefeito Eduardo Paes, que já disse que vai disputar o governo do estado, apoiando o presidente Lula na campanha à reeleição, e não tem candidato, né, no campo bolsonarista. O candidato seria o Rodrigo Bacelar. Armou-se ali todo um cenário, inclusive, para ele assumir o governo, né, quando o Cláudio Castro se desincompatibilizasse. O vice do Cláudio Castro foi escanteado para o Tribunal de Contas. Aí o Bacelar caiu, a gente ficou aí nessa acefalia aqui no estado do Rio, e não se sabe quem vai ser o nome, não se sabe nem se o Cláudio Castro vem candidato realmente ao Senado, qual vai ser o destino político do governador. Está tudo muito incerto por aqui. Você veja que deverá ser um candidato para essa eleição tampão e outro candidato em outubro desse grupo. Não se tem nenhum nem outro. A situação do Cláudio Castro também era muito incerta há alguns meses, porque havia um risco da Justiça Eleitoral também cassar o mandato dele e até torná-lo inelegível. Isso acabou não se realizando. Não sei se vai acontecer alguma coisa nessa frente daqui até a eleição, mas a tendência toda é que ele renuncie, sim, até para ficar livre para escolher o seu destino eleitoral depois, se não houver nenhum impedimento na Justiça Eleitoral. Então, é todo um cenário muito incerto, e mesmo o Eduardo Paes está olhando para tudo isso, tentando se posicionar. Ele deu um passo que foi admitir que é pré-candidato, sim, né, parou com aquele lero-lero de que só quer pensar na cidade do Rio de Janeiro, de que adora ser prefeito, e se colocou para jogo. Mas mesmo essa conversa que ele teve com o Lula recentemente, na qual ele se reaproximou do presidente, não foi assim uma declaração de amor, uma coisa do tipo, tamo junto, vai ser Lula para o que der e vier. Ele quer ficar meio fora dessa disputa, porque ele quer também atrair um pouco do voto bolsonarista, como aconteceu na disputa para a prefeitura, né? Ele teve um voto do campo lulista, mas também teve voto de quem votou no Bolsonaro em 2022. Então, ele quer repetir, se possível, esse cenário de ser um candidato meio suprapartidário. Então, esse apoio dele ao Lula deverá ser uma coisa bem discreta para não impedir essa estratégia.